Aqui, Paulo, Felipe, primeira vez aqui na casa, Ariltinho, como sempre, obrigado. Bom, pessoal, apesar dos grandes desafios que a gente enfrentou no primeiro semestre, né, uma grande surpresa foi o crescimento econômico, né, que o Brasil está experimentando. Acho que foi uma surpresa bastante positiva aí para todos os agentes de mercado. E quando a gente olha, né, o Brasil vem se destacando, né, muito em relação a outros emergentes, né? A gente vai discutir um pouco aqui do porquê disso. E agora, né, a gente entra no segundo semestre e é importante a gente começar a mapear, né, as dimensões aí públicas, políticas, privadas e também avaliar principalmente o cenário global, né? O Brasil não é uma ilha, né, isolada, depende muito do cenário global. E é por isso que a gente está aqui. E, assim, para começar essa conversa, eu queria ouvir de vocês, e aí, puder começar aqui pelo Paulo, do meu lado, como é que você está avaliando o cenário nacional agora para o segundo semestre e como é que você vê, né, o Brasil aí se destacando ou não nesse semestre? Obrigado, Thiago. Queria agradecer ao Fernando também pelo convite. Segunda vez que eu estou vindo aqui nesse evento incrível. Lembrei aqui que há 2 anos atrás, quando eu vi aqui, estava passando a pandemia. Foi a primeira vez que eu peguei avião depois de muito tempo. E estou voltando aqui. Então, eu sou uma pessoa, não sou tão otimista em relação ao Brasil, assim, talvez seja meio velho, né? O velho vai ficando pessimista. Mas eu estou otimista. Eu acho que a gente está, de fato, vivendo um cenário bem diferente daquele que a gente imaginou ali, saindo das eleições. A gente está descobrindo que o Brasil é, de uma forma ou de outra, um país mais pragmático do ponto de vista institucional. Isso eu acho que foi semente ali do governo Temer, que começou a fazer algumas reformas no Brasil, de alguma forma empoderou o Congresso, talvez até por fraqueza, e esse empoderamento do Congresso que veio acontecendo de forma bastante aguda nos últimos 5 anos, trouxe um equilíbrio de poder maior no Brasil, que no curto prazo está sendo saudável, né? Então, a gente viu aí o presidente com uma pauta mais radical à esquerda, esperada talvez mais de discurso até do que de fato, mas a verdade é que ela não prosperou. E a gente está vendo uma continuidade de medidas no Brasil na direção correta, que começaram lá atrás com o Temer, com a reforma da Previdência. E quem diria, nós estamos aprovando aqui uma reforma tributária, algo que o Brasil veio buscando nos últimos 20 anos, e talvez só fosse capaz de ser realmente implementado. O Fernando estava levantando esse ponto comigo agora de manhã, num governo de esquerda, né, onde a esquerda votou a favor da reforma, e se tivesse sido um governo de direita, com certeza teria votado contra, enquanto a turma de direita, de alguma forma, está sancionando essa reforma. Não é a reforma maravilhosa, mas é a reforma possível. A gente fez uma avaliação preliminar lá, e os números ainda são muito incertos, porque nós estamos em primeiro turno na Câmara, ainda tem muita mudança que pode acontecer no Senado, enfim, as forças políticas e econômicas vão atuar, mas a gente acha que num cenário de 10 anos, essa reforma pode trazer um ganho para o Brasil da ordem de 5% do PIB. Né? Então, o PIB brasileiro daqui 10 anos ser 5% maior do que seria sem a reforma. Nós estamos falando aqui em alguma coisa da ordem de 100 a 130 bilhões de dólares a mais de PIB, né, de riqueza para o país. Se a gente usar isso de forma inteligente, a gente com certeza vai estar numa situação bem melhor do que estava. Então, eu acho que essa reforma ela é enigmática do ponto de vista de confiança, né? Eu acho que a gente sai como país mais forte do que entrou. E é verdade que está tudo um pouco melhor, né? A gente achava que o PIB ia ser 0 no início do ano, a gente está projetando agora 2. A gente achava que o ano que vem o PIB brasileiro ia ser entre 1 e 1,5, a gente está começando a achar que vai ser 2. Falando assim, grandes números, né? A inflação está sob controle, a gente partiu de 10% de inflação meados do ano passado, e a gente está projetando para o ano que vem
uma inflação de 3,3, então já praticamente na meta, um pouco acima da meta. Já estamos rodando com ela perto de 4 agora. Não faz mais sentido o juro que o Brasil está vivendo de 13,75, deve começar o corte agora, mês que vem. E a gente acha que pode até ser em passo de 50 e acelerando ao longo do ano. Então, o mercado já projeta um juro de 9% para o final do ano que vem. Então, já é 9% o juro na Austrália, no Brasil. Eu não acho que vai ser muito menos do que isso, porque, como foi abordado aqui anteriormente, o juro no mundo vai ser mais alto nos próximos anos do que foi nos últimos anos. Então, se o juro americano, que hoje, inclusive, vai subir mais 0,25, está rodando aí em 5,5, né? Não tem como o juro no Brasil ser muito abaixo de 9, a não ser que o juro lá fora caia muito, e pode acontecer se uma recessão maior eventualmente vier no final desse ano, início do ano que vem. Não é o nosso cenário básico, nosso cenário básico é um cenário de soft landing global, mas com muita atenção, muita humildade. Os grandes macroeconomistas do mundo erraram muito esse ano, acreditando que vinha uma recessão muito forte. Ela, de fato, ainda não aconteceu. E acho que até tem um caminho aí meio apertado, mas sim, existe um caminho onde o mundo desacelera, a inflação cai para um nível já saudável, sem que a gente tenha um solavanco muito grande. Por enquanto, esse é o nosso cenário base também. E aí, então, assim, o cenário do Brasil está mais otimista. Se eu fosse empresário, empreendedor, infelizmente sou gestor lá de compra e vende todo dia, mas se eu fosse empresário, pensando assim os próximos anos, eu estaria mais otimista na ideia de colocar um projeto de pé. Eu acho que, de fato, a governança do Brasil está mais sólida. A gente... eu costumo dizer que o Brasil é o famoso nota 6, né? Aluno nota 6 passa sempre raspando, vai quase repetir, aí dá aquela estudada no final e passa. Eu com os adventos aí dos últimos 6 meses, quer dizer, um arcabouço fiscal razoável de um governo de esquerda, vamos lembrar que nós estamos falando aqui de um governo de esquerda que durante o período em que governou, o crescimento de gasto cresceu na ordem de 7% real ao ano, durante quase 10 anos. E o novo arcabouço aponta para um crescimento de gastos real da ordem de 1% ao ano para os próximos anos, se o arcabouço for cumprido. Uma surpresa com o nosso ministro da Fazenda. Eu conheço ele até razoavelmente bem pessoalmente e estou surpreso com as medidas que a gente está implementando na macroeconomia. Então, se manteve a meta de 3% de inflação, não se mexeu com isso, que era um momento muito delicado de se mexer. Teve o arcabouço, teve agora esse empurrão da tributária. Então, a gente está vendo assim uma gestão macroeconômica razoável para boa no Brasil, num governo que, teoricamente, poderia fazer coisas piores. Então, acho que é isso, assim, um cenário bom, eu diria, para os próximos anos. Obviamente, muita atenção, né, nesse aluno nota 6, que talvez tenha virado nota 7 aí na margem, porque a segunda parte do governo vai ser mais desafiadora, né? Então, a gente, teoricamente, se o arcabouço estiver de pé, as nossas projeções estiverem certas, vai ter pouco gasto para ser feito ali na segunda metade do governo. A gente tem um desafio de médio e longo prazo, que é destravar crescimento num país que está ficando velho. Nós temos um problema seríssimo de contencioso atuarial no Brasil, né? Um país que está preso ali na renda média para baixo, e a gente precisa destravar crescimento, né? A boa notícia é que os estrangeiros estão otimistas em relação ao Brasil esse ano no mercado que eu mais tenho familiaridade, que é o mercado de bolsa. A gente tem visto assim o gringo comprar bastante o Brasil, quase 100 bilhões de reais de entrada de gringo na bolsa brasileira no ano. E o gringo olha o Brasil ali de uma forma mais agnóstica do que a gente, menos apaixonada, né? E vê um país onde essa democracia mais ou menos funciona, onde a macroeconomia está razoavelmente ajustada, né? O nosso fiscal, esse ano a gente deve ter um déficit na ordem de 1,5% do PIB, o ano que vem, se o Fernando entregar a meta dele, vai ficar em zero. Acho que tem meia dúzia de países que tem esse nível de fiscal
E o gringo olha aí a gente no relativo até com bons olhos nessa parte fiscal. Temos energia renovável, temos potencial de crescimento, né, de consumo doméstico, toda uma infraestrutura para ser construída. Então, eu acho que tem um potencial interessante sob a ótica do gringo, de a gente fazendo mais ou menos as coisas certas como a gente está, a gente destravar esse crescimento. Mas Paulo, a gente precisa vai fazer isso. Entrar, acho que você tocou em vários pontos aí importantes que a gente vai aprofundar, e aí eu gostaria Estou monopolizando aqui, desculpa. Saber de forma profunda, né? Tá. Principalmente nessa parte de global, que você tem um conhecimento muito forte de China, que a gente vai explorar no restante do painel. Eu só queria ouvir um pouco, claro, de forma rápida, para a gente dar o kick-off aqui, como é que está a cabeça do Felipe e depois do Arilton, e aí depois a gente aprofunda nos temas. Desculpa aí, mas só para a gente seguir aqui com desculpa o painel. Eu aqui, me empolguei aqui. Obrigado, Tiago. Primeiro, bom dia a todos aí. Obrigado pela Apex, pelo convite, pelos organizadores por colocar esse evento de pé. E, brevemente, pelo jeito, acho que me colocaram nesse painel para ser o menos otimista, né? Assim, eu tenho umas palavras que não são tão legais de ouvir quanto as do Paulo, mas a ideia é de que eu acho que tanto o trabalho de gestor como de empresário, né, que eu acho que tem uma parte grande da nossa audiência que se enquadra nisso, é pensar mais médio e longo prazo, né? E médio e longo prazo tem a ver com risco. Quais são os riscos do que a gente está fazendo hoje para o cenário que você precisa ter na cabeça para fazer um investimento aqui no Brasil, né? Eu não quero negar as melhorias, né, as surpresas positivas que o Paulo citou de curto prazo, né, tanto do Fernando Haddad, quanto de crescimento, quanto da parte de inflação, mas eu acho que a gente precisa colocar um pouco isso no contexto global, né, principalmente na parte da inflação, que eu acho que é variável central para o cenário aqui, para a gente pensar 2 anos, porque impacta no político, para a gente pensar 4, 5 anos. Essa é a chave que você tem que gastar um tempo aí e uns neurônios pensando. E é claro que é super difícil, né? Mas eu acho que você consegue fazer uma avaliação não tão otimista se você der um passo para trás e entender que uma parte grande da melhora que a gente está vivendo hoje, ela tem a ver basicamente com queda de preço de commodity, né? A gente teve petróleo de 120 o ano passado quase, né? E, na média, assim, e a gente está com petróleo na casa de 70. A gente teve esse negócio de a China crescer um pouco por alguns anos, foi super bom para a Europa, por exemplo. Você destruiu aquela chance de eles terem que fazer um racionamento de gás, né, por falta, gás natural para aquecer as casas, junto com o inverno mais quente. E aí você, basicamente, desse momento para frente, começou a derrubar preço de energia. Você conseguiu arrumar, finalmente, aquelas questões de logísticas que apareceram na pandemia, fez preço industrial cair. E o que a gente está vendo hoje aqui, de modo geral, no mundo, são os efeitos desse fenômeno, né? A parte mais preocupante da inflação, que é aquela ligada à atividade econômica, que é, de fato, a parte que responde ao trabalho dos bancos centrais, ela não mostra um progresso nem perto com otimismo parecido com isso, né? Inclusive, assim, é muito legal que a gente está crescendo menos. Assim, eu quero ver o Brasil crescendo um monte, quero ver assim, um mundo num ciclo de crescimento sustentável. Mas aqui, por enquanto você tem inflação de serviços super alta, núcleo de inflação acima do topo da banda da meta, né? Mesmo com os números super bons de curto prazo que a gente está vendo, o mercado de trabalho aquecido, ele é um negócio que o Banco Central não deveria comemorar, tá? Nem aqui, nem lá fora. Então, eu não quero me alongar muito, mas se a gente tiver uma oportunidade de discutir esse tema tão complexo com mais profundidade, a ideia é de que eu acho que a gente tem que dar vários passos para trás e olhar a década de 70 e 80, que foi o nosso último grande episódio inflacionário na história global, né, que criou todas aquelas crises que a gente viu na década de 80 e 90 em país emergente, foi uma consequência da má gestão desse período. Então, é interessante você entender o que foi feito de errado ali e usar isso como se fosse um mapa, assim, um Waze, para você ver se você não está repetindo isso, tá? E eu acho que dá para argumentar de várias maneiras que a gente está se empolgando com uma melhora de inflação de curto prazo, que não tem a ver com as variáveis que, assim, supostamente fazem ela ser sustentável no médio e longo prazo. Tá? Felipe, a gente vai explorar sobre isso, até usar o seu conhecimento aí ligado à inflação, e também é uma das principais temáticas da Apex, né, de alocação estratégica, né? A gente acha que
o próprio governo atual, né, a decisão do governo de fazer política econômica é inflacionária, e a gente está vendo a oportunidade de se posicionar agora. Então, a gente vai explorar isso, queria ouvir de você depois. Arilton, de forma breve, como é que você vê aí o cenário, e aí focando em Brasil para o segundo semestre? Bom, vou ser bem rápido. Assim, eu acho que o mundo lá fora, nós tivemos nos Estados Unidos com erros gritantes de previsão, né? Eu acho que muito desses erros foi fato. O Fed errou, sinalizou errado para o mercado várias vezes, né? Eu acho que as últimas decisões, os comunicados do Fed no ano passado, em particular, levaram o mercado aí a erros de previsão. Nós tivemos alguns indicadores interessantes, a inversão da curva de juros, que não gerou inflação, não gerou recessão, né? Não apontou para recessão. Mas eu acho que o fundamental lá é o seguinte: o cenário mudou. Aí é uma discussão longa, nós temos que seguir o tempo aqui. Eu acho que o cenário lá mudou, o crescimento esperado aumentou, e isso ajuda a gente. Quanto à China é o contrário, né? Nós estávamos com uma previsão muito melhor, a performance dela tem sido abaixo do esperado, e aí tem os efeitos positivos, né? As commodities caem e ajuda o combate à inflação no mundo inteiro. Concordo aqui com o que foi falado. Vamos chegar ao Brasil. Primeiro, nossa inflação cheia está baixa, nossa inflação, o núcleo da inflação, é 2 vezes a inflação cheia, e basicamente é fruto disso aí, queda de energia e alimentos. Ontem saiu, mais uma vez, saiu aí, todo mundo comemorou, foi mais uma, bom, se foi feito proposital ou não, mas foi um subsídio, uma devolução de parte da tarifa feita por Itaipu, derrubou o item habitação e derrubou tudo. O mercado ficou comemorando, não entendi nada, com aquela folia toda. O ponto fundamental era, nós tínhamos simplesmente Itaipu devolvendo parte dos ganhos para o consumidor, e derrubou a inflação. Então, isso aí, eu acho que eu tenho que falar aqui com o Felipe, aqui, nessa direção. Eu acho que é por isso que a inflação, os juros não caiu, e os passos deveriam ser bem cuidadosos, porque a inflação é isso aí, uma queda gigante do preço de energia e alimentação. Nos Estados Unidos, por exemplo, um dos itens que mais contribuiu para a queda lá, voltando aqui, além desses, já está no núcleo ainda, esse ainda está no núcleo, que é a questão de habitação, os preços dos bens, dos bens imóveis lá voltaram a subir. Então, é bastante preocupante. Então, eu não acho que o cenário de inflação pode ser lido simplesmente olhando os números que nós temos aí, o núcleo, o índice cheio. Bom, quanto à relação do Brasil, vamos voltar aqui. Nós tivemos aí, graças ao Congresso, uma interrupção da radicalização do governo no início. Eu acho que a postura dos 2 presidentes falando que não iam reverter reformas que tinham sido aprovadas recentemente foi fundamental, e aí depois se chamou. Eu acho que isso foi importantíssimo ali em março. O mercado, todo mundo com uma expectativa muito ruim, veio o Congresso e deu essa freio de arrumação. Eu acho que foi fundamental. Quanto à reforma tributária, eu acho que ela tem um potencial de ser boa, realmente, simplificar, mas os riscos que estão aí dentro ainda não precisam de muita avaliação. Então, mas eu devolvo aí para você para a gente avançar. A gente vai voltar na reforma tributária também. Bom, Paulo, vou aproveitar o gancho do Arilton aí, que puxou no final aí a parte de cenário global, tá? E a gente continua vendo, né, principalmente nas economias desenvolvidas, uma guerra e luta incessante, né, para a redução dessa parte nuclear aí da inflação, né, que continua persistente, né? Estados Unidos, impressionante, né? A gente vê, por exemplo, no mercado de trabalho, né, agora, e também na parte de housing, né, de habitação, né? Uma surpresa muito grande, né, a despeito das taxas de juros bem altas. O mercado continua subindo o preço, então a gente tem uma divisão e o mercado muito dividido, como que vai ser a dinâmica no segundo semestre da economia americana, e China, que você é um dos grandes especialistas aí, acompanha muito bem, de forma prática, mostrando que o crescimento ele é menor, né? E a gente entra no segundo semestre agora, está todo mundo ancorando no quanto que China cresce esse ano, mas em equities, principalmente, né, o mercado começa a olhar para 24 e o crescimento de China é bem baixo para o ano que vem. Queria entender como que na tua visão, esse cenário externo e essas incertezas, tá,
principalmente ligado a Estados Unidos e China, podem impactar a precificação, tanto dos ativos, mas também do impacto na economia agora no segundo semestre. Bom, agora eu vou ser bem rápido, né? Porque eles foram super educados aqui, eu fiquei falando, mas vamos lá. O meu cenário de Estados Unidos é soft landing, por enquanto, com muita humildade. Eu acho que não dá para cravar um cenário para 2024 ainda. Nós estamos no fim de um ciclo, isso é fato. As curvas de juros estão invertidas, elas sempre são associadas a uma recessão. Você tem um lag de política monetária para bater na economia, que normalmente é entre 13 meses e 24 meses, depois que a curva de juro inverte. A curva de juro inverteu há 13 meses atrás. Então, teoricamente, a gente tinha que estar entrando num período de desaceleração mais forte da economia americana agora. E a gente está bem melhor do que se imaginava. Por quê? Porque a gente descobriu que a gente está diante de um ciclo onde a economia está pré-fixada, né? A quantidade de dívida que foi emitida nos Estados Unidos, tanto para as famílias quanto para as empresas nos últimos anos, principalmente de 19 para cá, foi enorme e quase toda ela pré-fixada. O mortgage é pré-fixado. As empresas estão com duration médio de emissão de dívida nos Estados Unidos de 9 anos. Historicamente, isso era 4 anos pré essas emissões que vieram fortíssimas de 19 para cá, quando o juro ficou muito baixo e ficou muito bom para as empresas alongar o seu perfil de dívida. Então, esse juro de 5,5% que a gente está vivendo na economia, na verdade, não está permeando ela, porque as pessoas não estão pagando esse 5,5%, nem as empresas e nem os mortgages. Claro que quem está no consumo de curto prazo, no crédito, cartão de crédito, sim, está sentindo e a gente está vendo uma economia desacelerando. Mas, se isso é verdade, provavelmente a gente tem que ficar muito esperto nos próximos 12 meses, lá entre os 13 e os 24 meses do início da inversão da curva, para ver se uma hora essa dívida vai ter que ser rolada. E aí, na hora que rolar, você começa a ter um aperto econômico mais forte. Então, não dá para cravar que a gente não vai ter uma recessão lá nos próximos 12 meses, mas, por enquanto, eu acho que pelo menos nos próximos 6 meses é a história do soft landing. Então, vamos ficar espertos. Mesmo se houver uma recessão e vai vir, eu acho que ela não tende a ser muito aguda, porque a gente não tem nenhum desbalanceio muito grande na economia. Você mencionou o setor de housing, né? Nós estávamos short lá, o setor de construção nos Estados Unidos. Bom, mortgage foi para a lua, né, 7% ao ano. Esse é o setor mais cíclico da economia, vai cair. Mas por conta da pandemia, você teve uma subconstrução de casas durante quase 4 anos nos Estados Unidos, 3 anos nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo uma pouca oferta. O estoque de casas disponíveis para venda nos Estados Unidos está baixo, e aí o preço não cai. E esse é um dos setores mais cíclicos. Então, acho que, por enquanto, os Estados Unidos dá para construir um cenário aí de soft landing, que para a gente é o mais importante, o S&P não derreter. E eu estou achando que ele não vai derreter. Eu achava que ele ia derreter no início do ano, mudei de opinião. E ainda tem a questão do AI aí, que nem precisamos entrar muito, mas os resultados ontem das empresas de tecnologia mostrando que, sim, tem um potencial de crescimento de produtividade grande que pode vir por aí. Os Estados Unidos é o líder nesse assunto. Vindo para a China, de fato, a China está mais devagar do que a gente imaginava. Mas o governo lá meio que colocou uma put, um piso. Menos do que isso eu vou intervir. Acho que foi essa a melhora aí das últimas semanas para a bolsa chinesa e para commodities. O mercado começou a, de fato, acreditar que o governo chinês vai atuar um pouco mais forte se o PIB projetado vier muito para baixo de 5. Está rodando perto de 5 e acho que, por enquanto, dá para acreditar nisso. Tem uma coisa importante para a gente, como país, Brasil, que é o seguinte: como é que vai estar o preço das commodities nos próximos 5 a 10 anos? Isso é fundamental para o fiscal brasileiro, isso é fundamental para a nossa economia, para o agronegócio. E, nesse sentido, eu sou mais otimista. Assim, eu acho que as commodities estarão mais altas por mais tempo nesse novo mundo que a gente está vivendo, basicamente por alguns 3, 4 motivos. Primeiro, a gente tem um fiscal mais atuante no mundo. A gente descobriu aí, com a pandemia, que os governos estão a fim de gastar mais.
existe uma dinâmica social-democrata no mundo, né? Aquela turma mais liberal, mais à direita, meio que está ficando fora do jogo. A sociedade está pedindo mais Estado no mundo inteiro, nos Estados Unidos, com o Biden, enfim, a China, com a prosperidade comum, na Europa, enfim, todos os lugares. Mais fiscal significa mais renda para a classe média, mais renda para a classe média significa mais consumo de coisas básicas. 2, desglobalização. A desglobalização traz mais inflação. E inflação um pouco mais alta significa commodities um pouco mais altas também. 3, investimento em infraestrutura da transição energética. A gente está vendo isso acontecer no mundo inteiro, né? Para a gente fazer essa transição vai ter que se investir muito em infraestrutura, muita demanda por commodities, e por conta disso eu acho que a gente vai ver preços de commodities mais altas assim, a médio prazo, no mundo que a gente viveu aí nos últimos, principalmente 5 anos, desde que a China começou a desacelerar um pouco. Isso acho que ajuda o nosso fiscal. Então, assim, resumindo, assim, eu acho que o mercado internacional é razoável para bom. Claro que temos que ter muita atenção com essa potencial recessão americana, mas eu não vejo assim como o mundo jogando muito para trás, aí, pelo menos no curto e médio prazo. Show. Felipe, quando a gente olha cenário de taxa de juros, né, o Brasil não é tão diferente, né? A gente está com uma taxa de juros aí há mais de um ano acima de 2 dígitos. A diferença é que nos Estados Unidos é que a gente começa a ver sinais da economia aqui desacelerando, desinflação no headline, mas ainda algum desafio para a convergência aí da inflação da parte de serviços, né? A gente estava discutindo aqui os números agora recentes, eles têm alguns desafios para frente, efeito base, essa própria pontualidade, né, do bônus aí de Itaipu, a intervenção da Petrobras, e para frente a gente começa a ver um cenário onde a gente reverte essa leitura. E olhando o médio e longo prazo, né, tem historicamente mais que provado essa opção, né, de política econômica do governo atual de ser inflacionária. Tá? Aí eu queria entender para você como é que vocês estão projetando, né, a taxa de inflação para esse segundo semestre e, na tua visão, não da cabeça de gestor que vai operar ali os derivativos para fazer as posições de inflação, mas na visão de um investidor institucional ou de uma pessoa física, qual a melhor forma de se proteger de inflação olhando agora? Bom, para começar, assim, eu acho que eu não tenho o costume de ficar fazendo projeção para tentar acertar o número, né? Você erra muito fazendo isso, muito. Eu acho que a ideia é você tentar entender o que está sendo feito de macroeconomia aqui lá fora e se isso aumenta ou diminui o risco de você ter uma aceleração da inflação, né? Porque, no fim, importa muito para a confiança quando a inflação muda de patamar, tanto como a gente viu na pesquisa antes, quando ela cai, né, que aumenta a confiança, e mesmo sem o governo ter feito coisas que são, vamos dizer assim, louváveis, por exemplo, você cortar preço da gasolina deixando isso abaixo da paridade, não é uma coisa que você fala, nossa, que gestão de inflação bem feita, mas para o cara que está pagando, né, enchendo o tanque, isso é bom. Então ele acha bom, ele avalia como positivo isso. Mas a ideia, quando você pensa, para frente, isso aumenta ou diminui o risco de a gente ter uma mudança grande? Eu acho que várias coisas eu queria trazer aqui para vocês, eu não sei se vai dar tempo, tá? A primeira coisa, tentar lembrar um pouco de 2013. A gente não mora num país onde a gente precisa pensar sobre inflação na hipótese. A gente já viveu várias vezes esse ciclo, a gente sabe quais são os determinantes para o bem e para o mal disso aqui, né? É diferente de um americano, que eu acho que ele tem assim, uma desculpa para ser um cara otimista como eles estão sendo lá. Faz 40 anos que não tem isso lá, assim, tem várias gerações que nunca viram isso na vida. Aqui a gente não tem essa desculpa, né? E em 2013, por exemplo, a gente pagou um preço muito grande sobre represamento de preços administrados. Eu acredito muito, especialmente na segunda parte do governo, perto de eleição, quando passar esse crescimento super bom, que não tem a ver com nenhuma escolha feita pelo governo Lula, quando tiver aquele um pouco de pânico e aquela agenda eleitoral em pleno vapor acontecendo nos formuladores de política econômica, que a gente volta a ver esse cenário, esse risco para frente, né? Então, é uma coisa que, para mim, quando você pensa preço de inflação para frente, você tem que ter um prêmio de risco para refletir esse cenário. Outra coisa que é inédita aqui, tá? Assim, eu estou muitíssimo preocupado com a próxima gestão do Banco Central, tá? Porque, assim, o próprio cara que supostamente vai assumir esse cargo falou que política monetária é uma coisa para ser feita de modo democrático.
que o presidente tem que ter um assento no Copom, praticamente. A gente vai fazer política monetária na Câmara dos Deputados, no Senado. Todo mundo se vê no direito de opinar sobre para onde tem que ir os juros. Vai ser no Palácio do Planalto. É isso. E assim, e óbvio que não tem uma pessoa que defende que os juros têm que ser alto. E assim, eu quero fazer um disclaimer aqui, né? É inverídico esse negócio que o setor financeiro defende juros altos porque ganha dinheiro com juros altos. Não é verdade isso, né? Olha o banco, por exemplo. O banco ele paga os juros altos que ele defende, né? Ele ganha diferença de um e de outro. Se a diferença for o mesmo, não faz diferença para o banco onde está os juros. Né? Porque a ideia é que a economia cresça, que o risco de crédito da carteira diminua. Isso não é correlacionado com juros altos. Então, é eleitoreiro e assim, é aquela coisa que assim, me deixa... me tira um pouco do sério esse tipo de conversa. Tá? Assim, a verdade é que assim, o governo ele quer uma economia superaquecida, se possível, para conseguir um projeto de poder consolidado em 2024 agora e em 2026 depois. Eu não consigo entender isso aqui como uma coisa positiva para a inflação de médio e longo prazo, né? Assim, se você vai manter a inflação mais baixa segurando o preço administrado, assim, eu não acho que é uma coisa para você ficar otimista que essa conta chega. E a gente tem uma variável nova, se eu passar meu tempo, levanta a mão aí, tá? Uma variável nova que é a parte externa. A gente lidou com inflação aqui nos últimos 20 anos, com vários episódios de desafios difíceis, sem a gente ter um setor externo problemático para essa parte. Né? E aqui eu quero encerrar aqui minha parte tentando lembrar um pouco qual foi o grande erro de política monetária na década de 70 e 80. Foi cantar a vitória na primeira queda da inflação headline. Tá? A gente não tinha essa teoria econômica que a gente tem desenvolvida hoje, esse negócio de núcleo, meta de inflação, isso não existia lá. Mas o grande erro foi pegar a primeira melhora e extrapolar aquilo como se fosse permanente e começar a cortar juros. Eu não acho que o Fed cai nessa, mas a gente aqui já está caindo. Tá? Então, assim, qual que é o problema? Né? Assim, os desafios, para mim, são todos por um lado, para a inflação para frente. Tá? O problema é que o preço já diz isso. Né? Assim, e aí, para responder a sua pergunta, nem para o gestor profissional está fácil de se proteger. Porque se você pega a inflação para 10 anos, ela é grosso modo 5%. Você fala, putz, 5% é um preço que você fala, isso aqui não está precificado? Claro que pode ser pior que 5%, mas a média de 10 anos ser 5%, você fala, putz, eu não acho que isso aqui é o melhor jeito de fazer. Né? Como é que a gente está fazendo? E aí eu não acho que é fácil para vocês fazerem. Tá? A gente entende que a Bolsa, de modo geral, tem várias empresas boas, balanço forte, posição de mercado competitiva, capacidade de repassar preço, líderes de mercado. Porque a gente teve 2, 3 anos de saída de dinheiro desse setor, você tem coisa barata ali. Barata em relação aos juros. Então, a gente gosta de comprar a Bolsa para meio que defender um pouco, como se fosse um ativo real barato. Porque as outras coisas, elas estão caras, aqui e lá fora. Só que a gente tem medo de, dado o que está precificado na curva de juros, se o Banco Central consegue entregar. Assim, 9% não é um cenário que é impossível de acontecer. Só que ele tem riscos no meio do caminho. A gente está falando de um negócio que é praticamente um ano para frente. Muita coisa pode acontecer aqui e lá fora em um ano. Né? O petróleo pode voltar para 120, acabou a brincadeira. A 100, a gente já passou aquela fase do low dos preços, né, da mínima dos preços da commodity lá fora. Isso uma hora aparece aqui. Então, a ideia de que você precisa proteger um pouco o seu portfólio. A gente não gosta de aplicar juros, então a gente tem esse juros tomado, que é o contrário, se juros subir, cair menos do que o esperado para a gente é bom e a gente acha que isso protege a parte de bolsa que a gente gosta. Mas não é simples de fazer isso para a pessoa física. Né? E eu acho que você teria que pensar assim, mais naquelas partes que eu expus antes, que são os assimetrias, né? Porque para o empresário o que mais importa é a confiança do consumidor, né? E se a gente tiver uma aceleração de inflação, eu acho que é um negócio bem assim, detrimental aí para essa parte aí de consumo. Tá? Legal. Arilton, continuando em Brasil, vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. A gente está há décadas discutindo aí, né, a mudança da legislação, que finalmente agora a gente vai conseguir mexer. Quase metade, né, da receita tributária do governo ela vem, né, da parte de bens e serviços, né, que a reforma agora discute. Queria entender, na tua visão, quais são os impactos aí para investidores e também para as empresas dessa mudança. Como é que você enxerga eventuais necessidades aí de um planejamento aí daquilo que pode vir? Tiago, é o seguinte,
Acho que a primeira armadilha que nós construímos para a gente esse ano foi no arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele fez a seguinte regra: se a receita tributária aumentar, o gasto real aumenta. Lá atrás, o seu amigo Kantchuk estava discutindo lá, nós temos um grupo lá, se era pró-ciclo ou contra-ciclo. Eu falei, olha, eu não sei se é pró-ciclo ou contra-ciclo, eu sei uma coisa, isso aqui é uma armadilha sem igual. Porque agora o que o governo vai fazer? O governo vai tentar aumentar a receita tributária. Como é que você faz isso? Aumentando a carga tributária. Então, acho que o primeiro risco que nós temos, e aí voltando à reforma tributária, é esse. O objetivo do governo é gerar aumento da receita tributária. Se o país estiver crescendo, isso é tranquilo. O problema é, quando você aumenta a carga tributária, tende o país a não crescer. E aí começa o primeiro risco aí dessa reforma tributária. O objetivo do governo parece claro, aumentar a receita, embora a declaração seja de neutralidade absoluta, né? ITCMD, agora é progressivo, ou como eu gosto de chamar, é progressista. Só que não tem nada falando qual é a alíquota mínima e máxima. Imposto de renda. A despeito da gente ter uma jabuticaba aqui chamada CSL, eles querem voltar a tributar dividendo, bitributação de dividendo. Então, você olha, o risco que nós temos é de aumento de uma carga tributária. Fora o imposto do pecado aí, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode... Tudo variado. Então, nós temos aí o imposto do pecado, que a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês estão rindo, é brincadeira aí, mas veja só, tem uma parte grande que é restaurante, cara, tá certo? Gera emprego razoável, de boa qualidade, para pessoas de baixa qualificação. Com esse imposto do pecado aí, que eu não sei que diabo é isso, eu não sei qual é a alíquota que vai vir, nós podemos estourar um setor fantástico da economia brasileira, tá certo? Um emprego que gera empregos dentro da cidade. Bom, então, deixa isso de lado, vamos para o outro ponto. Esse é o risco, acho que fantástico que nós criamos, né? O Brasil tem mania de criar a própria arapuca dele, né? Essa daí da reforma do arcabouço fiscal tem que ficar registrado como uma das maiores barberagens que foi feita aí. Isso é uma barberagem, tá? Assim, nunca podia ter dado ao governo o incentivo que foi dado. O governo agora é o seguinte, como foi falado aqui, o mundo quer mais gasto do governo. Não sei se o mundo, mas tem um pedaço de grupos de interesse que estão conseguindo arrancar gasto. E agora nós demos a ele a armadilha para fazer. Vamos lá agora em termos de reforma. Se a reforma for neutra, é uma coisa. Então, a receita tributária não aumenta. Bom, beleza. E agora, e entre setores? Aí começa. Nós temos dois setores na economia brasileira. Um está gerando crescimento, que foi a agricultura, fantástico esse ano, né? Obviamente, teve um efeito base aí, porque o ano passado teve quebra de safra. E o segundo está gerando emprego, que é o setor de serviços, como no mundo inteiro. Essa reforma tributária, ela quer reduzir a carga tributária para o setor de manufaturados, ou que todo mundo chama de indústria, e aumenta em dois setores, o que está crescendo e o que gera emprego. Então, o risco, não estou falando que vai acontecer, né? O risco é, se essas alíquotas não forem bem calibradas, nós podemos ter um efeito muito ruim na economia, sobre os dois setores que hoje geram crescimento. Manufaturados, por exemplo, primeiro trimestre, ele caiu. Quem gerou crescimento foi a agricultura e, bem em menor condição, foi o setor de serviços. Então, eu acho que esse é um risco que nós temos, né? Eu acho que nós fizemos uma arapuca, infelizmente, a despeito de tudo, passou no Congresso, nós demos incentivo ao governo a aumentar a carga tributária, e é isso que nós vamos ter. Eu acho que esse é o risco aí da reforma tributária. A simplificação pode vir, ela pode gerar crescimento desde que não tenha aumento da carga tributária, tá certo? E vamos ter que ver aí como é que as leis complementares vão regular isso aí. Legal. Bom, a gente chega aqui ao final do nosso painel. Queria ouvir aqui dos nossos gestores aqui. Paulo, como é que está o posicionamento do fundo para o segundo semestre, que traduz, eu acho, na melhor forma aí a visão ali da RPS e também a sua, né? Bom, vamos lá. Dado que eu estou um pouco mais otimista aqui, né? A gente também é uma casa especializada em bolsa, né? A RPS tem 10 anos de história e vários fundos focados em bolsa. E a gente está um pouco mais otimista, de fato, com Bolsa Brasil. Eu convido a todos a estudarem assim uma regrinha de bolo, e tudo isso aqui dá para qualquer um fazer, né?
que faz com o dinheiro quando o juro começa a cair e o que faz com o dinheiro quando o juro começa a subir, né? Então, a regra de bolo que se o juro está subindo e fica alto, fica na renda fixa, que é o que acho que todo mundo fez aqui nos últimos 12 meses, 24 meses, e de fato foi muito bom, né? Baixo risco, 1% ao mês, isento. Mas existe uma regra de bolo, quando o juro começa a cair, você começa a migrar para a bolsa, né? E quem fez esse movimento ficou na renda fixa nesse período do juro alto e ficando alto, e depois foi para a bolsa. Nos últimos 30 anos, ganhou 3 vezes o que a bolsa deu, ganhou 2 vezes e meio o que o CDI deu, e fazendo esse simples movimento de migrar um pouco para a bolsa quando o juro cai e sair da bolsa quando o juro sobe. A gente acha que o juro vai começar a cair, pode cair um pouco mais, um pouco menos, mais rápido, mais devagar, mas de fato o ciclo vai começar a acontecer. E a regra de bolo é começar a migrar para a bolsa. A gente gosta de Bolsa Brasil, de fato ela está descontada, de fato são ativos, são as melhores empresas do Brasil listadas lá. Alguns setores que a gente gosta, home builder, baixa renda, a gente gosta do setor de distribuição de combustível, a gente gosta do setor de financeiro ex-bancões. Eu acho que vai ter uma onda bacana aí de mercado de capitais de novo, IPOs, follow-on, já está começando, crédito, eu acho que começa de novo essa dinâmica positiva que veio no Brasil nos últimos anos do financial deepening, e a gente gosta lá desses segmentos ligados a isso. A gente gosta do setor de saneamento, que está numa dinâmica de concessões, privatizações, a gente tem uma posição em Sabesp. Então, acho que dá para montar uma carteira legal em bolsa. Eu acho que o valuation, de fato, está bem descontado. A gente vê aí um desvio padrão de desconto do Brasil em relação ao juro. Então, o jeito de fazer esse play de risco, o Brasil hoje está muito mais evidente na bolsa. Começaria a fazer essa migração, talvez até usando o nosso RPS Long Bias, que é um fundo muito bacana. Eu particularmente estou bem confiante com a gestão que a gente está fazendo lá. Quem olhar os números aí dos últimos 12, 24, 36 meses, tenho certeza que vai se apaixonar. E olhando para frente, eu acho que dias melhores virão. Acho que o pior momento de bolsa ficou para trás e quem sabe se esse meu cenário otimista estiver certo, eu acho que a gente vai viver um momento melhor. É um pouco essa a cabeça lá. Felipe. Eu concordo com as palavras do Paulo, assim, como a gente tem a visão que a gente está muito provavelmente mais num fim de ciclo econômico, né, global, do que no começo de um ciclo. Então a gente só não consegue fazer uma alocação muito grande, mas a lógica é um pouco essa que o Paulo mencionou, tá? Assim, você não tem como negar que quando cai juros, por qualquer motivo, né, certo ou errado o ciclo, a gente vai descobrir isso mais para frente, não é para você brigar com essa realidade agora. É verdade que isso leva fluxo para a Bolsa e é verdade que a gente tem um ponto de partida onde a Bolsa está descontada. A gente vê comportamento médio, tá? Médio, num ciclo de queda de juros, a Bolsa subir duas vezes o múltiplo de lucro, né? Seria alguma coisa como 30 mil pontos hoje, tá? Do momento que os juros começam a cair. Só que tem uma qualificação que precisa ser feita, que a gente está começando de um ponto de valuation, né, de preço, mais barato do que essa média. Então, sim, a gente poderia ter, por exemplo, esse movimento mais rápido ou um movimento maior que esse na mesma janela, tá? Só que a gente entende que o portfólio precisa de proteção, tá? Não estamos naquele momento do tempo onde você vai de peito aberto. Então, entre 0 e 10, 10 sendo o máximo de risco que a gente pode tomar, a gente tem um 5 ou 6. A gente tem uma posição concentrada em Bolsa Brasil, tá? Tanto o índice quanto alguns dos setores que o Paulo mencionou, mas a gente acha que tem que ter hedge, então a gente tem um pouco de Bolsa vendida lá nos Estados Unidos, está caro, não quer dizer que vai cair, está caro, tá? Mas como a gente está num momento avançado do ciclo econômico, parece que faz sentido alguma proteção. Não é mais a nossa posição principal, tá? A gente apanhou um monte disso aí, pensando nesse momento do ciclo, né? E hoje em dia ela é uma coisa que está ali como uma proteção numa alocação residual praticamente, tá? E a gente gosta no Brasil de tomar os juros aqui, tá? Como proteção para a parte local do portfólio. Mas a cabeça é sim de orientar um pouco nessa dinâmica do ciclo macro de queda de juros, que com certeza vai começar mês que vem. Arilton, considerações finais aí. Vamos lá. Bom, só para finalizar aqui, eu acho que a economia brasileira está num bom momento. Tem preocupações à frente, né? Mas é como já foi falado aqui. Acho que os juros começam a cair daqui a uma semana. A rapidez vai depender
não só das condições internas, mas também dos juros americanos. Eu vou concordar que a Bolsa Americana está muito esticada, muito esticada. Depois dos últimos 2 meses, ela subiu demais da conta aí. Então, essa posição de vendido lá, eu acho que é um bom hedge para comprar a Bolsa aqui. Tá? Eu acho que a Bolsa aqui realmente está muito barata. O momento é bom. Veja bem, independente de dar certo ou não a saída desse ciclo de redução de juros, né, o início dessa redução de juros, eu acho que nos próximos meses a Bolsa é um bom indicador. Lá fora, comprar juros ainda está bom, tá certo? Está muito bom, os juros devem subir daqui a algumas horas, daqui umas 3 horas, umas 4 horas, deve sair mais 0,25. Se vai acabar ou não, não sei. O Fed está extremamente dividido. Eu tenho algum contato com as pessoas lá, eu estou impressionado, eu nunca vi o Fed tão dividido e o Bullock sair foi um choque adicional. Assim, era ele que estava capitaneando essa tentativa de apertar os juros mais lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem esse aumento de hoje e podemos ter mais ainda à frente, tendo em vista aí as discussões que foram feitas aqui em relação ao núcleo da inflação. Mas, então, eu acho que é isso. Juros aqui dentro vai cair. Quanto a gente vai ficar olhando aí nos dados, não dá para prever. A gente pode prever, né? O ano passado nós fizemos uma brincadeira dentro da Apex, lá apostamos lá erramos, tudo quanto é jeito. Eu errei igual maluco. Então, tem que ver o dado mês a mês, mas é isso. Então, bolsa aqui, redução de juros lá fora, e bolsa lá fora tem que estar um pouco, tem que dar uma shorteada nela, porque ela está muito esticada. É isso aí. Bom, pessoal, obrigado aí. Obrigado a todos e seguimos aqui com nossos painéis. Gostaria de convidar